Senhoras e senhores, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu tive aqui há um tempo atrás, também versando sobre um temário da saúde, né? Porque é onde eu estou mais afeito e, portanto, é onde eu bailo melhor, né? E aí eu decidi trazer também para vocês algo que também está dentro do âmbito da saúde, particularmente da pedopsiquiatria, né? Que é esse tema que parece tão estranho para uma sexta-noite, que é o terror noturno em crianças sobre uma perspectiva espírita. Mas isso não tem um outro motivo que não a própria vivência. Eu acho que quando a gente vem aqui em púlpito, é interessante que a gente traga para vocês algo que a gente está vivendo e que a gente tenta também solucionar, para que nós juntos possamos pensar na resposta e, já que estamos dentro da doutrina espírita, conforme o que reza as cartilhas espíritas que vêm sendo estudados por Kardec e seus seguidores desde 1857, no mínimo, né? Se a gente pensar simplesmente no espiritismo oficial e não aquele que está escondido pelas histórias. Então, assim, antes de mais nada, talvez algumas pessoas, e inclusive quando a gente começou a divulgar no Instagram, algumas vieram até conversar comigo, contando suas experiências com suas crianças, falando a respeito de terror noturno. Mas talvez outros, menos avisados, que ainda não tenham passado por isso, graças a Deus, não sabem do que é que significa. Então, vamos começar definindo. As crianças, elas, ao contrário do que a gente imagina, elas não são simplesmente uma página em branco, né? Para além de qualquer filosofia e muito antes disso, elas têm um conjunto de sintomas e até mesmo de sofrimentos que passam ao largo da nossa compreensão se nós pensarmos simplesmente de forma material. E quando a gente está falando a respeito do ciclo sono e vigília das crianças, desde o momento do nascimento, elas passam já por alguns desconfortos, né? Mais lá na frente, em torno dos 2 anos de idade, até os 5 anos de idade, às vezes até mais adiante, elas passam por alguns fenômenos que nós denominamos de parassonia. Não é exatamente um transtorno do sono, né? Não se considera um transtorno do sono, pelo menos é o que os pedopsiquiatras falam, é o que os mais diversos especialistas em medicina do sono, inclusive medicina do sono da criança, eles não falam que isso é exatamente um transtorno, a gente não deveria considerar como sendo uma doença. Mas como o próprio nome diz, é da categoria dos sonos algo que acontece de forma paralela, parassonia. Não é exatamente aquele sono normal, é aquele sono que é o paranormal, não no sentido da paranormalidade do parapsiquismo. Até mesmo o nome paranormalidade, que foi dado para algumas pessoas, alguns dos atributos que os médios têm, ele também quer dizer exatamente isso. Não é algo que é anormal, não é algo que é doentio, é algo que está paralelo àquilo que é normal. Por isso que eles denominaram alguns fenômenos parapsíquicos, como telecognição, telecinesia, que não é exatamente mediunidade, como paranormalidade, né? Tendo como ápice aí das pesquisas, ou pelo menos os clássicos da pesquisa, com o professor Joseph Banks Ryan, lá dos Estados Unidos. Então, não é exatamente uma doença, de forma nenhuma, esse transtorno. Ele é algo que é paralelo ao sono. Então, o que é o sono? O sono é um momento em que o seu corpo ele relaxa. Ali pelo começo ele tem alguns achaques, que é o que a gente diz de abalos hipnóticos. Depois ele tem ainda ele entra em um estágio ainda mais profundo, em que ele relaxa mais ainda a sua musculatura, até o ponto que você está completamente relaxado. Uma coisa interessante que sempre me intrigou quando a gente começou a estudar a respeito disso, é que isso já é tranquilo, né? Isso é tranquilo dentro da ciência. O sono, ele não é um bloco contínuo de atividade corporal, ou mesmo de não atividade corporal. Então, o sono, quando nós dormimos, não é desliguei o meu corpo e acordei no dia seguinte. Não é. Quando eles começaram a estudar, inclusive colocando indivíduos dentro de laboratório do sono e colocando os eletrodos ali na cabeça das pessoas para entender o que é que acontecia, não só na cabeça, mas também na musculatura, entendendo como é que vai a respiração dessas pessoas e a frequência cardíaca, eles perceberam que o sono ele tem estágios de aprofundamento do relaxamento e ciclos em que a pessoa volta a ficar bem desperta. Existem despertares noturnos que são completamente normais. Claro que desde o momento em que existe o bebê até o momento do adulto, esses estágios existem em todas essas idades, mas eles são diferentes. Mas todos nós, é muito normal que quando nós vamos para o sono,
a gente relaxa o nosso corpo até estágios muito profundos, voltamos a acordar até um estágio em que a gente tem certa movimentação. É como se nós estivéssemos dormindo, mas nós estamos completamente dormindo, porque nossa musculatura se movimenta em algum sentido, inclusive nos olhos, é o que eles denominam de movimento rápido dos olhos, né? É o sono REM, de movimentos rápidos dos olhos. E depois a gente volta para estágios de despertar mais efetivo, e esses momentos que às vezes a gente até acorda de noite e diz assim, olha, estou acordado. Isso é insônia? Não, não é insônia. Você se acalma, se aquieta, né? Faz uma prece segundo a sua tradição e segundo a sua cultura, que daqui a pouco o seu corpo volta a adormecer. E o despertar noturno, ele é fisiológico, ele é normal. Né? O adulto, ele chega a ter 2, 3 despertares noturnos. É interessante que assim seja até pelo bem da nossa circulação. Vocês sabem aí, quem teve infelizmente um paciente em UTI, que quando a gente mantém um corpo durante muito tempo em uma só posição, ele começa a sofrer, né? Aqui de trás ele começa a sofrer a circulação. Se passar ainda mais tempo, não precisa estar na UTI, pode ser simplesmente um dos nossos parentes que pode ser sequelado cerebral e está em cima de uma cama, e aí ele começa a sofrer com a circulação das costas e aí vai abrir uma ferida, porque a pele vai estar sofrida, né? Vai abrir uma ferida aqui no sacro, vai abrir uma ferida nos pontos mais proeminentes da nossa pele. Então, graças a Deus, a gente se movimenta durante a noite. Graças a Deus, o sono ele não é como se fosse um bloqueador neuromuscular, né? Um curare, né? Aqueles venenos que eram colocados por determinadas tribos indígenas, né? Que se escondiam dentro das grandes matas. Né? Aquele veneno que faz com que a pessoa fique paralisada. O sono não é esse veneno. O sono, ele tem essa complexidade. E a complexidade do sono, ela é tamanha, ela é tão grande, que até hoje ninguém conseguiu encontrar um remédio que faça com que você durma e que tenha essa sua dormida através do remédio a mesma potência de quando o seu sono é fisiológico. Se você pegar aí, talvez algumas pessoas, por necessidades diversas e muito bem prescritas, né, por profissionais extremamente gabaritados, alguns de vocês devem utilizar determinados medicamentos para dormir, né? Talvez da categoria dos PAN, né? O prazolam, diazepam, né? O Zan, né? O tal do Rivotril, clonazepam e etc. Então, esses medicamentos, eles atuam em uma parte muito específica do cérebro, estimulando que o cérebro se acalme. Mas é uma parte muito específica, um tal de um receptor GABA ali que está preso ali dentro dos nossos neurohormônios. Essa parte específica nos seda, nos acalma. Quando a gente toma esse remédio durante o dia, tira a nossa ansiedade. Aquele desejo de fugir ou enfrentar um determinado problema, ele corta essa possibilidade de enfrentamento. E quando é de noite, ele acalma o cérebro a tal ponto que você fica relaxado e aí agora eu vou me entregar no sono. Esses remédios eles devem funcionar não para substituir a sua capacidade de adormecer, mas era para lhe estimular, é como se fosse um empurrão. Por quê? Porque nenhum remédio inventado pelos laboratórios de farmácia até hoje, eles conseguem simular a complexidade dos movimentos que o seu cérebro faz quando você está dormindo. Se vocês soubessem a quantidade de neurohormônios dos mais diversos tipos e com as mais diversas atividades que acontecem, né, que estão em atividade no nosso cérebro quando a gente está dormindo, você diz assim, não está dormindo. Não está dormindo de forma nenhuma. E eles conseguiram fazer isso, né? Às vezes analisando cérebros de animais, às vezes, né, analisando simplesmente pelos eletrodos. Eles conseguiram avaliar a quantidade de atividade neurohormonal que existe no nosso cérebro quando a gente vai tentar dormir. Tudo isso é para dizer o seguinte, por que eu fiz toda essa introdução? Para dizer que o sono não é simplesmente a ausência de vigília. Isso, para a medicina materialista, alopática, isso já é tranquilo, é senso comum, não é ausência de vigília. O sono, ele também não é um bloco único, ele tem estágios, né? Muito bem. E a gente encontrou determinadas formas de acontecer o sono, que não são normais no sentido corriqueiro, mas que também fazem parte dessa normalidade, principalmente nas crianças. Aí eu vou dizer algumas parassonias. O sonambulismo. O sonambulismo é uma parassonia. O que é o sonambulismo? É aquela criança que está dormindo e aí o corpo dela desperta, mas ela não. O que é que eu quero dizer com isso?
Quem tem uma criança sonâmbula em casa, pode ter até um adolescente sonâmbulo em casa, sabe? Tá ali, daqui a pouco ele acorda, olhos fechados, começa a percorrer a casa, às vezes desce a escada, vai até a pia, vai começar a lavar louças. Como assim? Você vai querer despertar essa pessoa está dormindo. Mas aí, como eu disse para vocês, o sono ele é extremamente complexo e não significa ausência de vigília ou ausência de atividade motora. Ele é um outro tipo de dormida. É uma dormida ativa, né? Perturbada. Mas quando essa pessoa vai acordar no dia seguinte, você pergunta para ela, por que você estava lavando as louças ontem meia-noite? Ela não vai saber, porque ela se esqueceu completamente. Um outro tipo de parassonia, que às vezes é mais comum do que o sonambulismo, que algumas pessoas já sofreram isso, e que eu trago para vocês porque eu também sofri isso recentemente. Eu tenho 3 crianças, uma recém-nascida. Cheguei tardezinho aqui porque eu estava ajudando, né? Tem que deixar tudo preparado em casa, uma madeira feita, o bebê na mama e etc. Para a gente poder vir para as nossas atividades espíritas. Eu tenho 3 crianças em casa, uma de 0 anos, outra de 5 anos, outra de 8. Essa de 5 está na idade dos terrores noturnos, que é mais ou menos essa epidemiologia, né? Quer dizer, a estatística. Entre 2 e 5 anos, geralmente a criança ela pode sofrer desses terrores. E olhem que proporção. 14% das crianças podem sofrer de terrores noturnos. E por que esse nome? Porque realmente é terrível. Terrível para os pais, não para a criança, porque o terror noturno mesmo, propriamente dito, o clássico, a criança ela não se lembra de nada do que aconteceu no dia seguinte. Nada. É como um sonambulismo. E o que é que ela experiencia? Ou, na verdade, o que é que os pais experienciam com ela? Em determinado momento da noite, a criança desperta, pode inclusive estar de olhos abertos, e em desespero, ela começa a gritar, chorar, às vezes falar, muitas vezes falas incompreensíveis. E esse fenômeno pode chegar a durar até 2 horas. Vocês imaginam aqui, eu estou há quanto tempo falando? 5 minutos, 10 minutos? Daqui para o final da palestra que eu estou aqui dando para vocês, vai ter completado 1 hora. Durante 1 hora a 2 horas, uma criança desperta no seu leito, olhos abertos, gritando. Gritando. O nome? Terror noturno. Quando você desperta junto com a criança no dia seguinte, você chega para ela e diz assim, o que foi que aconteceu ontem, filho? Nada. Estava dormindo. Mas em um momento que você despertou e começou a gritar, não existe isso. O senhor está ficando doido. Eu não fiz nada disso. Não, tá bom. Ok. E aí, se a gente não soubesse que realmente essa criança ela não tem a mínima consciência do que aconteceu, a gente olharia para ela e diz assim, é um capricho. Olharia para ela e diz assim, é uma mentira branca, porque é uma criança, não tem toda a inocência. Talvez ele tenha vergonha do que estava acontecendo. Mas não, pessoal. Não é. Ele realmente não se lembra. E aí, quando a gente vai atrás dos maiores especialistas, eu tive, né, antes de vir para cá, eu estava tendo acesso a alguns vídeos, principalmente relacionados a centros franceses de medicina relacionada ao sono, né, pedopsiquiatria, quer dizer, o psiquiatra que cuida especialmente da infância, psiquiatras infantis. Eles dizem que, né, para o desespero dos pais, porque a gente odeia quando ninguém consegue explicar o que acontece com as nossas crianças, calma, isso vai passar. E calma também, você não precisa se desesperar na noite. Porque o que está acontecendo ali é uma parassonia, algo que está paralelo ao sono. Não é anormal. E tem algo mais que eles dizem para a gente também. Todos esses fenômenos, eles são como que o cérebro tentando se reorganizar e tomar posse de um corpo que ainda está em formação, principalmente nas idades mais tenras. Por exemplo, essa história de um cérebro tentando tomar conta de um corpo que ainda está em formação acontece nos bebês. O bebê, quando ele dorme, primeiro que ele não sabe dormir, né? Ele estava dentro de um útero quentinho, coberto por água, não estava respirando, não estava comendo, não estava digerindo nada. Toda a alimentação dele vinha pelo cordão umbilical e era digerido diretamente, ou já estava digerido, né?
e ela entrava diretamente dentro do corrente sanguínea do bebê. Ele não tinha absolutamente nenhum esforço. Inclusive as trocas gasosas aconteciam também por esse mesmo motivo. Ele aproveitava o pulmão da mãe, ele aproveitava o intestino da mãe, ele aproveitava tudo que a mãe tem, né? É o grande escafandro dele antes de ele entrar dentro da existência. Estava ali, tranquilo. Quando ele começa a tomar verdadeiramente posse de todos os órgãos que ele ajudou a construir dentro da embriogênese, que é o momento que ele nasce, aí ele começa a tentar aprender sobre o corpo em que ele está encarnado. Aí, obviamente, em que ele está encarnado, já sou eu dizendo espírita, né? E aí ele vai como se calibrando, ele vai calibrando todos os órgãos. Então, por exemplo, quando o bebê dorme, quem já teve a oportunidade de ver isso daí, o bebê ele dá uns espasmozinhos, né? Os especialistas dizem que não é para você acordar. Às vezes ele chora também, ele dá um chorinho. Não é para você acordar. Por quê? Aquilo é o cérebro do bebê calibrando para conseguir tomar posse do corpo que ainda não pertence. Engraçado, né? Os especialistas não são espiritualistas, mas muitas vezes eles se utilizam dessas nomenclaturas que parecem que ele está falando. É um espírito que ainda está entrando em contato com o corpo e tentando dominá-lo, como um cavaleiro tenta dominar o cavalo. Parece isso. E eles não explicam muito bem, mas é desse jeito que é para ser explicado, né? Então, aqueles espasmozinhos da criança, né? Aqueles espasmos, eles são o cérebro em amadurecimento, tomando conta do próprio corpo, do resto do corpo, da musculatura esquelética e tudo mais. Muito bem, né? Aí tem até aqueles sorrisinhos, que existe até uma expressão francesa que é o sorriso dos anjos. É aquele sorrisinho que o bebê está dormindo e aí ele sorri, né? Então, assim, para eles, tudo isso daí é o cérebro tentando calibrar a musculatura. Não existe um significado mais profundo nisso. E para os pais que se desesperam diante dos terrores noturnos, a única coisa que eles têm a dizer é calma, isso vai passar. A mesma coisa das cólicas, né? Ô, meu pessoal, estou sofrendo demais com as cólicas do meu bebê. Ele já começou as cólicas, né? O pessoal está suspeitando até de alergias e tudo mais. Imaturidade do sistema nervoso, colocam até um nome bonito para isso, disquesia. E aí o que é que os pediatras falam? Sociedade Brasileira de Pediatria. Foi olhar lá dentro da página dela. Como tratar a disquesia? Não tem tratamento nenhum. Calma que isso vai passar. É imaturidade do corpo da criança. Né? Peraí. Ok. Eles estão olhando pelo lado materialista da história. E eles estão tentando estudar os eletrocefalogramas e muitas vezes tentando estudar também algo que é completamente diferente da gente, que são os animais. Contudo, desde a época de Kardec e mesmo antes disso, antes mesmo de Kardec, pelo menos quando a gente entra dentro da Idade Moderna, Renascimento e a tentativa do homem de conseguir encontrar suas respostas em investigando a natureza, eu tenho ali no começo do século XVIII, pelo menos no começo do século XVIII, vários pesquisadores que conseguiram entrar nos meandros desses fenômenos, só que eles entraram por uma explicação diversa a que a ciência materialista que ignora o espírito fala. Como foi que eles entraram? Eles entraram estudando verdadeiramente os estados sonambúlicos das pessoas. Por exemplo, vocês devem saber que Allan Kardec ele se tornou espírita quando ele tinha em torno de 50 anos de idade, salvo engano. Por aí. Se tornou espírita, que diga, ele encontrou médiuns, começou a investigar o fenômeno, fez as perguntas, fez o livro dos espíritos, codificou a doutrina espírita e a partir daí ele nunca mais parou, né? Mas desde os 25 anos de idade, olha que loucura. Desde os 20, todo mundo pensa assim, ó, Kardec era um materialista, ou um cético. Materialista não, porque ele era discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi ele tinha uma atividade professoral que colocava Cristo dentro da escola e ensinava os valores morais cristãos dentro da escola, sem fazer com que nenhuma religião se engalfinhasse com outra, que era muito comum naquela zona ali de França e Alemanha, países francófonos e germanófonos, né? Que a briga entre católicos e protestantes ela pairava e existia e incendiava o entorno de Kardec.
Kardec, portanto, ele nasceu e ele, desde a sua adolescência, ele foi criado dentro de uma educação tolerante e assaz tolerante e ecumênica, né? Que era dentro dos castelos de Verdun de Pestalozzi, Heinrich Pestalozzi. Mas desde 25 anos, Kardec já tinha saído dos coeiros e, portanto, já também tinha saído daquele jardim de infância e do fundamental e do nono ano e etc. Como se ele estivesse entrando no vestibular, né? Aos 21 anos a gente está ganhando a sociedade. Pois desde os 25 anos Kardec estudava magnetismo animal, inventado pelo senhor chamado Franz Otto Mesmer, lá pelos idos de 1700 e tanto, que não fazia nada mais, nada menos do que descobrir uma nova potência do ser humano e também uma nova forma de enxergar o ser humano. Que forma era essa? Nós estamos imersos em uma rede de relações materiais e não é só simbólicas. Aí é a grande diferença da antropologia, por exemplo, de hoje. Nós estamos imersos em uma rede de relações materiais e nós estamos nos comunicando de forma invisível a todo instante. E nós podemos comunicar tudo o que nós queremos através da força do nosso pensamento. Coisas boas ou ruins. E o Mesmer, que era médico, entendeu que poderia utilizar dessa força do ser humano e dessa suscetibilidade do ser humano para poder curar outras pessoas com o magnetismo. Que depois de muito tempo passou a se chamar passe, que vocês vão tomar depois que acabar essa palestra. Eu acredito que esse é o ritual, né? Essa é a tradição. Esse passe que vigora no movimento espírita, ele nasceu muito antes de Kardec. E Kardec, ele era magnetizador, dos 25 anos até os 50, e dos 50 em diante. E é um dos magnetizadores mais respeitados da França. A maior parte da sociedade de magnetizadores franceses conhecia o senhor Hippolyte Léon Denis Arrivai. Conhecia Allan Kardec. E para eu vir falar com vocês hoje, eu andei pesquisando na Revista Espírita quantas vezes o magnetismo aparece na Revista Espírita inteira. É mais de 100 vezes que Kardec cita o magnetismo na Revista Espírita. Em determinado momento, depois que Mesmer descobriu essa história de que nós podemos influenciar outras pessoas através da imposição de mãos, e não só da imposição de mãos, mas também da forma como nós movimentamos ela, e ele descobriu isso quando ele estava no meio de uma guerra, se aproximando do soldado ferido e sangrando por causa de um ferimento, né, de uma lesão que ele tinha. E ele percebeu que quando ele, bem intencionado no sentido de curar esse soldado, se aproximava do soldado, o sangramento estancava. Ele fazia as compressas que devia fazer e dizia assim, ok, são as compressas. Quando ele se afastava, o sangramento borbulhava. Quando ele voltava, o sangramento estancava. Porque o Mesmer era dotado de uma força magnética tal e com o interesse de curar um indivíduo tal que conseguia provocar esses fenômenos. Muitos de nós não somos. Depois a gente vai descobrir isso. E Mesmer acreditava que isso era algo que deveria ser espalhado pela humanidade e o fez. E como toda grande novidade que se espalha pela humanidade, foi extremamente rejeitado pelas maiores academias médicas. E mais na frente, pelo menos 100 anos depois, Mesmer é redescoberto e ele começa a fazer escola, principalmente na França, mas na frente vai pegar Kardec e Kardec vai trazer o magnetismo para explicar vários fenômenos espíritas. Um dos magnetizadores que foi da geração posterior a Mesmer, Barão do Poté, ele não estava muito afim de investigar os fenômenos de cura. Ele gostava de enxergar os fenômenos de sonambulismo artificial, que era aquele provocado por essas imposições de mãos. Tem as pessoas que são as sonâmbulas naturais, espontâneas, essas da parassonia que eu falei para vocês, que dorme, daqui a pouco acorda e ela começa a andar pela casa. E esse estado sonambúlico, ele pode ser provocado pelo magnetismo. Hoje também com outras técnicas também chamadas de técnicas hipnóticas. Então a hipnose ela é filha do magnetismo. Só que a hipnose ela pega a superfície do que o magnetismo explica. Porque, por exemplo, se lembra da teoria do Mesmer? Nós estamos dentro de uma rede de relações, por assim dizer, materiais que nos ligam a todos. E quando o meu pensamento, força sutil, ela impacta nessa rede de relações, o meu pensamento, é conduzido pela minha vontade, ele vai transmitir essas informações para você. Né? Então é isso, nós estamos mergulhados nessa rede de relações. Né? Então, essa é a teoria de Mesmer.
essa rede de relações que vai para além de mim e que eu não consigo enxergar. A hipnose, ela sempre fica olhando para tal da sugestão que eu estou induzindo numa pessoa. Mas aí os hipnólogos nunca vão atrás das experiências que Mesmer fazia. Como, por exemplo, uma pessoa ela começa a ser magnetizada aqui dentro dessa sala. Mesmer sai dessa sala e vai para uma sala vizinha. E ele faz com a mão dele um comando que ela não vê, que ela não escuta, que ela não sente. E essa pessoa cai em estado sonambúlico. Se você for atrás da internet, no YouTube da vida, você vai encontrar vários hipnotizadores que eles têm esse truque. Eles sugerem para a pessoa que toda vez que ele atirar nela, desse jeito assim, ó, pá, ela vai cair em estado de transe hipnótico. Só que aí não é fácil, o cérebro dela está conectado com essa imagem simbólica e blá, 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 blá. Na hora que ele faz isso, aí ela cai dentro desse transe sugerido por ele, dentro do estado de transe hipnótico. Muito bem, explica o que Mesmer fazia. Que saía da sala e numa outra sala ele não, fazia só o gesto, e na hora que ele fazia o gesto, a pessoa caía em estado sonambúlico em outro lugar. Explica outras coisas. Às vezes eu estou magnetizando uma pessoa e quem está sentindo o efeito benéfico é a outra, que está extremamente conectado com ela. Né? Às vezes, vocês nunca viram isso no centro espírita sendo falado, não? Você quer ajudar alguém, mas a pessoa não quer vir para cá. Tome passo por ela. Não, é só para poder ter entender. Não, pessoal, isso daí é Mesmer. Isso daí é magnetismo animal. Animal não é porque é dos animais, não. Também. Mesmer ele percebeu que existia uma certa força magnética em toda a natureza, inclusive dentro dos seres vivos. E dentro dos seres vivos que eram animados por ânima, alma, ele deu o nome de magnetismo animal. Você poderia chamar magnetismo anímico, magnetismo da alma, magnetismo espírita. Só que o espírita vai mais além. Porque Kardec dizia que o magnetismo espiritual ele é aquele que é secundado por espíritos que estão ao nosso redor e que potencializam a força magnética do magnetizador. Né? Então, o Barão do Poté, ele entrou dentro dessas perspectivas e ele decidiu estudar o estado sonambúlico. Lá na frente, Kardec ele vai resgatar esses conhecimentos e vai perguntar para os espíritos. Quando você está lendo o livro dos espíritos, não leia da mesma forma depois que você assistir essa palestra que eu estou lhe dizendo. Lá na frente, o Kardec ele vai colocar um capítulo especial sobre a alma e dentro da alma ele vai entrar num capítulo especial sobre a emancipação da alma. Vamos estudar sobre a emancipação da alma. Então, é fácil se ela estiver morta, porque aí é o estado dela natural. A alma é emancipada do corpo, naturalmente, quando na morte ela está livre dele. Mas existe um estado em que a alma se emancipa do corpo quando ainda em vida? Aí pronto, começam os estudos de Kardec dentro do Livro dos Espíritos. Esses estudos de Kardec do Livro dos Espíritos, eles vão dar os capítulos de sonambulismo. Só para aquele relógio ali estar fora de hora, então... Ótimo. Então, aí ele vai começar a estudar o estado sonambúlico, só que agora perguntando para os espíritos. Vamos fazer um resumo do que os espíritos dizem? Eu vou falar sobre o sonambulismo, mas aí eu caio no terror noturno. Então vamos começar no sonambulismo, que é a nossa parassonia mais ou menos traumática, né? E talvez mais conhecida de todos. O sonambulismo, ele é um estado de emancipação da alma. A alma, ela se desprende do corpo, mas não está morta, portanto ela está ainda conectada ao corpo. Por fios muito invisíveis que fazem um perispírito, que é elástico e que não se limita às fronteiras corporais. Quando nós dormimos, o espírito ele sai. Eu adoro explicar isso para as minhas crianças. Né? Assim, filho, quando você está dormindo, você tem que fazer uma prece. Por quê? Porque o seu espírito sai. Para onde é que você vai quando o seu espírito sair? Se você não estiver conectado com o seu anjo da guarda, você vai ficar vagando por aí. Não é legal você ficar vagando por aí. Você queria sair do seu corpo e começar a ir por aí sem o papai estar lhe protegendo? Aí ele começa a entender essas coisinhas, né? E aí ele diz assim, não, papai, então a gente tem que rezar mesmo. A gente reza para Jesus, para Maria, para o anjo da guarda. Aí pronto, agora você está preparado. Aí agora você pode passear quanto você quiser, do lado do seu anjo da guarda. Não quero você ser o seu anjo da guarda não, hein? E aí ele entra dentro dessa história, que é uma história muito verdadeira e muito espírita.
Quando o seu espírito sai do corpo, ele ainda está conectado ao corpo. Algumas pessoas têm uma predisposição especial de controlar o seu corpo quando está distante. Nem todo mundo. Quem são essas pessoas? Os sonâmbulos espontâneos. E quando ela distante sente que alguma coisa no corpo está acontecendo, ou mesmo porque ela não consegue controlar de forma tranquila, aí ela começa a dar ordens para o corpo estranhas. Ela não consegue entender onde é que ela está. Peraí, eu estou fora do corpo ou eu estou dentro do corpo? Eu estou dentro do corpo. Então vou aproveitar, descer as escadas e lavar as louças. Mas essa ordem ela está dando de longe, à distância, teleguiado. Como se ela estivesse no estado de perturbação tal, porque ainda na matéria, envolta por fluidos materiais, que são aqueles fluidos que nos prendem à nossa encarnação, que faz com que ela fique nesse estado de semi-acordada. Então ela começa a conversar com o corpo, mandando essas informações e dando comandos estranhos para ele. Porque ela está perturbada. Perturbação tranquila. É realmente o que os psiquiatras falam e os médicos da medicina do sono. Ela está tentando aprender a utilizar o próprio corpo. Só que ela tem outras faculdades especiais. O que essa pessoa vai ter que aprender durante a vida é aprender a viver nos dois mundos. Os sonâmbulos naturais, espontâneos. É o que os médiuns também têm que aprender a fazer. A maior parte dos médiuns também são sonâmbulos. Eles têm esse tipo de desprendimento. Agora, só um detalhe para a gente. Todos nós temos esse sonambulismo. Alguns mais do que os outros. É a mesma fala que Kardec fazia para os médiuns. Todos nós somos médiuns. Alguns mais, outros menos. Vocês nunca tinham parado assim? A imagem que um dos grandes vultos do Espiritismo dava, que eu adoro essa imagem, é uma imagem poética, mas que eu acho que é de uma clareza sem tamanho, é o espírito encarnado no corpo é como um marinheiro que está no seu barco, mas sempre tem que olhar o mar para saber como é que o navio está navegando. E aí ele olha pela janela e vê aquela imensidão que é o infinito. Que imensidão é essa que é o infinito, que o marinheiro tem que olhar todo o tempo? É o infinito mesmo. É o que está para além da matéria. É todos esses sentimentos e essa gama de emoções que a gente está mergulhado nela. E a gente está tentando controlar esse barco a muito custo e com muito esforço. E às vezes esse barco é arredio, com seus hormônios e neurohormônios extintos e etc. Né? Mas é isso que é a nossa vida. Então, o que eu ia falar para vocês antes dessa metáfora é, vocês nunca tiveram uma ideia assim de que vocês estão aqui de repente, isso acontece demais, o momento melhor para acontecer isso é no meio das aulas de matemática, né? No meio da aula de física. Não é o melhor momento, né? Mas enfim, o nosso corpo ele se desprende no meio desses lugares em que não conseguem conectar-nos com a matéria. E para onde a gente vai? Viaja, voa. Esses momentos, na teoria mesmeriana, que também é a teoria de Kardec, é o seu espírito se conectando com o fluxo de atividades que realmente estão longe dali. Isso não é só imaginação, isso é matéria. Você está conectado com uma outra natureza de atividades, por assim dizer, sonambulicamente. Né? E você poderia com toda razão dizer, o meu corpo está aqui, mas o meu espírito não está. Né? Todo mundo fala isso, né? Isso é sonambulismo. Isso é sonambulismo. Então, quando a pessoa aprende a utilizar isso daí, ela vai entrar dentro, por exemplo, dos círculos mediúnicos, pode ser dentro da sua casa. Claro, se você tiver muito bem controle disso, tá, pessoal? Então, não estou divulgando um empoderamento da mediunidade de forma irresponsável, tá? Tem que estudar bem para isso. Mas vamos colocar aqui dentro do centro espírita, que está tudo preparado para isso. É nesse momento em que algumas pessoas elas entram em transe sonambúlico, o seu espírito sai e elas começam a dizer: estou no lugar tal, vendo tal coisa, na casa de fulano de tal. E aí depois, quando você vai checar as informações, aqui a gente não checa, né? É tantas pessoas sendo atendidas dentro dos ciclos mediúnicos que ninguém checa. Mas na época de Kardec checava.
E aí eles percebiam o quanto que os sonâmbulos eles estavam dizendo verdades que estavam na mente das pessoas, verdades que estavam fora daquele ambiente, acontecendo em outro lugar, e verdades que estavam, às vezes, em outro tempo. No passado, que ele nunca teve acesso, porque ele não participava daquela história, ou no futuro. Porque quando você entra dentro desse estado sonambúlico, o seu espírito desprendido, ele vai entrar dentro de um universo, que é o universo espiritual, onde as emoções são difusas e os acontecimentos são solidários. Presente, passado e futuro. Aí, grande pergunta. Sempre dá certo? Não. Às vezes é invenção, imaginação, fantasia. Mas e daí que às vezes é assim? O difícil é quando acontece de verdade. Quer dizer, quando o fato que a pessoa está dizendo dá para ser verificado. Quando você consegue verificar esse fato. Um dos grandes... A maior parte dos médiuns eles têm isso daí. Isso não é mediunidade, isso é sonambulismo. Mediunidade é quando em estado sonambúlico alguém conversa comigo e eu estou dizendo aqui, ó, um espírito está conversando comigo e ele está dizendo isso. Né? Acontecia isso, por exemplo, na época de Kardec, tem um artigo na Revista Espírita que era um sonâmbulo. Os sonâmbulos, inclusive, eram tão comuns lá na França que eles chegavam a vender o seu sonambulismo. E tem um artigo de Kardec falando sobre se é lícito vender ou não vender as suas faculdades sonambúlicas. Interessante. Depois, quem tiver curiosidade, vai lá pesquisar, Revista Espírita, né? É moral vender suas faculdades sonambúlicas? Enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, teve um sonâmbulo, Kardec foi curado por um sonâmbulo, inclusive, né? Uma senhora entrou em estado sonambúlico, ele estava com a visão quase perdida, o oftalmologista da época disse que era uma mácula que ele não conseguiria tratar. Kardec foi atrás dessa sonâmbula, que era muito conhecida lá em Paris, e a sonâmbula saiu do próprio corpo, dentro desse estado de emancipação, olhou para Kardec, viu como é que estava o perispírito dele, e disse para Kardec o que ele tinha que fazer para poder desacelerar o processo de degeneração macular e depois curá-lo. E ele foi curado por essa sonâmbula. E ele conta uma história de outro sonâmbulo, que esse sonâmbulo era ótimo diagnosticador, porque quando você está nesse estado de emancipação, a matéria fica transparente. Olha que coisa interessante. Né? A matéria é transparente para os olhos do espírito. E aí esse rapaz, que entrava em estado de sonambúlico, ele é um ótimo diagnosticador. Ele diagnosticava bem as doenças. E ele é um você pode... O Kardec ele entra dentro desse mérito naquele artigo que eu acabei de citar para vocês. Que tem sonâmbulos que também são mau caráter, né? Então pode, né, vender gato por lebre, etc. Mas tem uns que têm uma moral extremamente ilibada, né? Assim como a gente tem médios extremamente ilibados e médios que acabam se utilizando da mediunidade para fins escusos. Esse rapaz, ele acertava muito. Você vai confirmar, né? Ele dizia, você está com, sei lá, um câncer de próstata. Aí quando ia lá no urologista, ele realmente averiguava, né? Só que aí, em determinado momento, o sonâmbulo disse, ó, todas as doenças que o rapaz tinha, né, que a pessoa tinha. Mas não adianta dizer a doença, me diga o remédio. Eu não posso dizer o remédio porque o espírito doutor que me assessora, dizendo as prescrições, não está comigo. Olha como ele é, né? Honesto. Ele diagnosticou bem. A pessoa depois ela confirmou realmente tinha aquelas doenças. Por que ele não prescreveu? Ele prescrevia também. Mas naquele momento o espírito doutor não estava. Então ele era sonâmbulo e médium. Médium, quando o espírito doutor chegava para ela, ele dizia assim, passe tal remédio para ela. E sonâmbulo, quando ele emancipava-se do seu corpo e ele começava a enxergar aquilo que estava ao redor. Muito bem. E o terror noturno? O terror noturno, alguns especialistas em medicina do sono dizem que ele nem é um transtorno do sono, nesse sentido. Ele seria mais transtorno do despertar. É como se o seu cérebro, tudo isso eu estou falando diretamente da ciência, é como se o seu cérebro estivesse metade dormindo e metade acordado. E, portanto, ele não está em controle pleno das suas faculdades mentais. Ok, dei a definição para vocês do que eu ouvi lá do médico do sono e agora eu vou voltar para o espiritismo. Se esse corpo está metade dormindo e metade acordado, ele está numa alma emancipada. Se essa alma está emancipada, ela está vendo todo o ambiente espiritual que está dentro dessa casa.
E, como alma emancipada, ela pode também estar vendo o que está acontecendo no passado da família e no futuro da família. Né? Tem até quem assistiu recentemente o Encanto, né? Teve é um dos últimos lançamentos da Disney, né? Muito bom, muito divertido, viu? Quem tiver criança e vai atrás e que quiser assistir, pode assistir, eu recomendo. A família toda ela recebe bênçãos, dádivas, dons. E uma das pessoas que recebem esses dons é o Bruno. E o Bruno, ele tem realmente o dom de emancipar a sua alma e ver o futuro. E aí isso é uma desgraça para o Bruno, todo mundo odeia o Bruno, porque sempre ele vai enxergar algo que não é bom para as pessoas, ou então que não é bom naquele momento, cujo significado só vai se revelar depois, né? Então, essa criança que está no terror noturno, ela está com a alma emancipada. E por que às vezes ela grita? Nem é sempre ela grita, ela esperneia. Porque, pessoal, o nosso ambiente espiritual, principalmente quando a gente encarna, por vezes chama toda uma gama de companhias que uma criança não sabe interpretar. E ela traz um conjunto de experiências que ela também não sabe interpretar. Essa interpretação é relacionada com medo. E esse medo apavora. Podia ser até uma coisa boa, mas como ela não consegue interpretar direito, é apavorante. E aí eu vou trazer para vocês, por exemplo, a experiência de algumas pessoas que conversaram comigo no Instagram depois que eu disse que ia falar sobre terror noturno. Pessoas médiums. Quando minha criança estava dormindo, disse ela, eu, médium, me desdobrei e fui até o quarto dela. O que foi que eu enxerguei? Outra criança dentro do quarto dela, vendo ela. Olhando fixamente para ela. E ela, fora do corpo, sonâmbula, olhando para essa criança, apavorada. Eu me concentrei, chamei o anjo da guarda, fiz um Pai Nosso, ofereci esse Pai Nosso para a criança, e essa criança foi resgatada. E a filha dela, no mesmo tempo, parou de chorar. E os terrores foram diminuindo. Essa daí foi uma experiência positiva e rápida, mas poderia não ter sido. Né? Poderia não ter sido porque nem sempre as nossas relações são relações que são fáceis. Outra pessoa tinha me relatado que ela também médium, quando se desdobrou, ela não viu uma criança. Ela viu 5 adultos tentando puxar a filha dela para tirar ela daquela encarnação. E aí, esse trabalho não foi de uma noite. Esse trabalho foram de noites sucessivas, inclusive levando no centro espírita, colocando o caso das mesas mediúnicas, chamando esses espíritos para conversar, entendendo o que é que eles queriam, demovendo eles dessa ideia, tirando todo o ambiente malfazejo com o qual eles envolviam essa criança. Uma criança, pelo amor de Deus, uma criança, né? Por que eles estavam fazendo isso com a criança? Aí, não eram que os sonâmbulos, não eram que os barões de Poté faziam naquela época, mas Kardec, com o Espiritismo, veio trazer uma das pedras fundamentais do Espiritismo, fundamentais, que esclareceu muita coisa a respeito das nossas relações uns com os outros, dos nossos ódios inexplicados, dos nossos amores à primeira vista, que foi a reencarnação. O Freud, que vai vir muito tempo depois, né? Se eu não me engano, o Freud vai nascer ali em torno de 1904, né? O Freud, ele vai revolucionar a história da psicologia. Ele vai revolucionar porque, assim como eu disse para vocês logo no começo da minha fala, ninguém nasce como tábula rasa, né? Quer dizer, eu não sou um papel em branco. A neurociência hoje diz isso mais do que nunca. E o Freud falava, só que no âmbito da sexualidade, que toda criança ela já nasce com desejos, com libido, com pulsões, com instintos. Ela já é quase todo um conjunto de emoções, né, pré-elaboradas ou ainda não expressas da forma como deveria ser expressado. Ela é um conjunto de desejos, ela é uma bolha de desejos. Né?
Então Freud ele vai revolucionar porque ele vai mostrar a essa criança que, nas palavras de Freud, é um perverso polimorfo e que no correr da vida ela vai moldando os seus sentimentos e os seus desejos para que ela consiga melhor utilizar o seu amor, que eu estou chamando aqui de amor, mas para ele chamava de libido, como energia sexual, aquela que faz com que você se entregue ao outro, ou vá em busca do outro, ela vai melhor elaborando essa sua libido até ela chegar na maturidade. Muito bem. Isso eu falo para vocês de como se fosse a vida de um ser humano amadurecendo, né? Agora deixa eu falar para vocês numa perspectiva bem maior, tá? Então eu vou crescer aqui, tá? Vamos crescer bem. Para a gente entender bem onde é que a gente está. De onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente vai. Vamos crescer bem. E vamos enxergar uma beleza que é uma beleza incrível na criação de Deus. Tá? Vamos, como diz o Haroldo gostava de falar, eu adoro quando o Haroldo fala isso, assim, conectem seus cintos, que agora a gente vai viajar. Se alguém já não acha que a gente já viajou muito, né? Conectem seus cintos. Nos diz André Luiz, em Evolução em 2 Mundos, isso não é nem de André Luiz, é de embriologistas célebres na história da medicina, que quando a gente está no embrião, a embriogênese imita a filogênese. O que é que isso significa, Alan? Quem vai estudar assim o embrião se formando dentro da barriga da mãe vai perceber. Cada momento que o embrião tem, parece que ele é um animal. Mas antes parece que ele começa bem pequenininho, uma mórula. Mórula é a mesma coisa que vem da palavra amora, né? No começo ele parece uma amorinha bem minúscula. Então parece que ele é uma pedrinha. E aí depois ele vai florescendo, como se ele fosse um vegetal. E mais na frente ele vai se tornando parecido com um animal. Inclusive eles fizeram comparações de vários embriões de vários seres. E eles perceberam que todos pareciam-se muito. Inclusive o nosso embrião humano tinha cauda no começo, que depois vai regredindo e depois vai se transformando naquilo que parece mais com a forma humanoide. Mas, inclusive por algumas deficiências genéticas, algumas crianças da gente ainda nascem com cauda. Aí é um defeito da linha evolutiva, né? Muito bem. Esse momento de embriogênese nós estamos resgatando tudo que nós vivemos em encarnações passadas e ressignificando tudo isso. Tá? Quando um espírito encarna na barriga de uma mulher, por obra de Deus e da natureza, esse espírito ele é colocado para poder se lembrar de tudo o que ele já fez em todas as encarnações passadas, inclusive em outros reinos. Inclusive em outros reinos. Todas as lições, né? Hoje está muito comum a gente fazer isso, que é o aprendizado de forma de memórias esparçadas. Eu estou tentando estudar aí umas novas coisas, e aí eles dizem, você tem que estudar essa mesma coisa agora, daqui a 4 dias você tem que repetir a matéria. Ok, isso acontece no universo inteiro. Quando eu estou dentro da barriga da mãe, eu lembro no meu corpo de todas as experiências que eu tive anteriormente construindo corpos e vidas. E quando eu nasço para a humanidade, não é só o corpo que eu estou calibrando, eu estou calibrando a minha história humana. Desde quando eu estou criança. Então eu estou me lembrando de tudo que eu já fiz, construindo corpos. E quando eu estou criança, eu estou sendo colocado pela vida a rever todas as minhas escolhas, quer eu entenda, quer não. Por que está falando isso, Alan? É porque, pessoal, quando nós nascemos, ao contrário do que se pensava antes, que é um momento tranquilo, de muita paz e serenidade, esse momento eu ainda estou no processo de quem é que não gosta de mim e que se aproxima na hora que eu encarno e que não se aproximava porque eu estava sendo protegido lá em colônias espirituais ou o que é que a gente possa chamar. Quando eu entro de novo na matéria, os meus desafetos, algo no fluido cósmico universal foi perturbado com a identidade daquele que eu odeio. E com a velocidade do pensamento eu chego onde ele está. Mas vários romances espíritas descrevem a mesma coisa.
Na hora que a pessoa dentro do fluido cósmico universal reconhece a identidade daquele espírito que estava ali, opa, vim, é você, que eu não quero vivo e que eu vou matar. Pode ser uma história ruim dessa, mas pode ser outra também, tem várias. É você, que eu amo tanto e que eu não consigo largar. Que é a outra face da moeda do ódio, né? É o amor com apego absoluto e o amor com apego tão absoluto que eu acho que tem o direito sobre a vida daquela pessoa. É você que eu tanto invejei, é você que destruiu minha vida e que eu tive orgulho para poder me colocar. Por que Deus permite que essas pessoas entrem dentro do círculo? Porque Deus quer que a gente aprenda sucessivamente, recordando todas as nossas escolhas que foram mal feitas. Mas claro que Ele nos entrega assim, de mão beijada. Ele nos dá protetores, anjos da guarda e paz. E uma vila inteira, pelo menos deveria ser assim, para poder proteger a criança. Aí tá lá eu, com um bebê, até bebê, né? 5 anos de idade, com terror noturno, e o outro bebê que não consegue dormir. Por causa da imaturidade do sistema nervoso, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, e por causa da imaturidade do sistema digestivo. O que é que a gente faz? Acolhe, acolhe, acalenta, acalma, faz prece, ora, canta uma canção. Há um pouco tempo atrás, às vezes essa criança estava perdida. Era um espírito. E agora ela está dentro da minha casa. É um refugiado. E assim, quando eu falo a palavra refugiado, eu falo até inclusive com conhecimento de causa. Meu outro filho, de 8 anos de idade, que veio de mim, da própria mãe, ele morre de medo, já não é mais a idade, que a gente desapareça no mundo. Teve um dia que eu cheguei para ele e disse assim, olha filho, não tem como papai desaparecer aqui, você vai ficar assistindo televisão lá embaixo, enquanto eu vou dormir, preciso dormir para poder repousar e recompor minhas baterias. Não tem como papai desaparecer. Você está olhando algum lugar por onde eu posso sumir? Não, não tem, papai. Você acha que eu vou lhe abandonar? Não, não vai, papai. Eu lhe amo tanto, rapaz. Para que eu vou lhe abandonar? Eu vou estar aqui. Você acha que tem como eu escapar dessa janela? Não, papai, não tem. A janela, inclusive, tem aquelas redes de proteção para os bebês não caírem. Você acha que papai vai se atirar nessa rede de propósito? Aí ele ri, né? Aí eu começo a criar vários cenários possíveis de eu e a mãe dele desaparecermos do mundo. E aí ele, ok, papai, ok. Desceu. 30 minutos depois, ele vai ali na escada e diz, papai, o senhor está aí? Tô, filho. Tô aqui. Aí ele, relaxa. Como a gente é espírita, a gente sabe o que foi que essa criança sofreu na encarnação passada. A Segunda Guerra Mundial está bem aí. Né? A Terceira Guerra, o pessoal querendo ter a iminência de uma terceira. A maior parte da história da civilização foi em guerras, tentando matar o ser humano. Chega para uma criança dessa, tira dos braços do pai, dos pais, da família inteira, leva traumaticamente para poder servir em outro lugar, como escravo, como servo. E aí essa criança cai nos meus braços. E claro, qual é a nossa missão como pai, como mãe? Agora já é a função, né? A nossa missão é a missão de acolher todos esses espíritos, inaugurados e reinaugurados. Inaugurados e reinaugurados todo o tempo na matéria, com quem a gente também tem uma história e um passado, e para quem a gente tem que devotar o nosso amor, aprendendo a amar sem medidas, de forma incondicional, com muito esforço, com muitos percalços também, aprendendo a lidar com todas essas emoções, que no fundo também são minhas, essas que ele alimenta. As mesmas histórias deles também eu vivi. E por isso eu não tenho direito nenhum, embora eu tivesse o livre-arbítrio, de rejeitar essa criança com esse sofrimento. Porque na medida que eu trabalho aquele sofrimento,
aquele sofrimento também é trabalhado dentro de mim. E é assim que, numa perspectiva cósmica, olhando por esses seres que são muito mais do que simplesmente esse corpo calibrando uma máquina, a gente consegue entender que tudo isso, tudo isso, são histórias tentando se harmonizar no universo. E, enfim, entrar dentro de uma esteira, que é a esteira da vontade de Deus, quando nós calibrados com essa vontade, não sofreremos mais. Não sofreremos mais. A natureza não terá mais essas contradições. E nem essas imperfeições. Porque agora vai seguir uma vontade certa e um rumo certo. Então, eu queria agradecer a todos pelos ouvidos e eu espero que eu tenha contribuído aí com os estudos de vocês. Muito obrigado e boa noite.